curtindo também o nosso canal Balaio Literário. Bem, vamos lá. Dr. Martyn Lloyd-Jones prega a palavra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, era evidente que o velho liberalismo teológico, que durante certo tempo dominou o cenário europeu e norte-americano, se esgotasse como movimento. Entretanto, as escolas teológicas que surgiram como resultado de tal colapso tiveram pouca duração. Mas é que seu impacto sobre a igreja evangélica tenha tido efeitos trágicos. Em meio a essa crise de modelos teológicos, a antiga fé reformada ressurgiu, especialmente pela redescoberta dos livros dos reformadores e dos puritanos em meados da década de 1950, sobretudo na Inglaterra e Escócia. Na sequência, essa renovação teológica chegou aos Estados Unidos e ao Brasil. Possivelmente, os grandes responsáveis por esta redescoberta da mensagem da reforma protestante foram os grandes pregadores evangélicos que se destacaram nos últimos 50 anos no cenário anglo-saxão. O anglicano John Stott, os presbiterianos James Montgomery Boyce e R.C. Sproul, os batistas John Piper e John MacArthur Jr. e o congregacional D. M. Lloyd-Jones, considerado por muitos como o mais importante Um abraço à senhora Silvana Guerra, Francisco Dias. Foi Babi aqui atrapalhando a nossa leitura. Vamos lá. Martyn Lloyd-Jones, ele era congregacional, né, considerado por muitos como o mais importante pregador do século XX. David Martyn Lloyd-Jones nasceu em Cardiff, no país de Gales, em 20 de dezembro de 1899. Passou a maior parte de sua infância na área rural de Langate, Corendarium, alguma coisa assim. Seus pais se chamavam Henry Alene, e ele teve 2 irmãos. Haroldo morreu durante a pandemia de gripe espanhola em 1918, enquanto que Vincent se tornou juiz da Suprema Corte de Justiça. Dificuldades financeiras levaram a família a se mudar para Londres, na Inglaterra. Entre 1914 e 1916, ele estudou na Melbourne Grammar School e, em 1916, começou a estudar medicina no Hospital de São Bartolomeu. Ele graduou-se em medicina com distinção e começou uma carreira brilhante. Tão logo sua capacidade de se sobressaiu, ele foi promovido para ocupar um importante cargo de assistente do cardiologista da família real, Sir Thomas Horder, em 1921. Entre 1921 e 1923, ele passou por uma profunda conversão. De modo gradual, depois de uma profunda luta, sua mente e seu coração foram tomados pelo Evangelho. Ao examinar seus pacientes, ele logo percebeu que seus problemas eram, em primeiro lugar, espirituais. E Deus usou isso para chamá-lo ao ministério cristão. Como ele diz, não renunciei a coisa alguma, recebi tudo. Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem a de chamá-lo para ser o mensageiro do Evangelho. Como John Piper descreve, seu primeiro sermão foi em abril de 1925 e o assunto foi o tema de toda a sua vida. O país de Gales não necessitava mais de conversas acerca de ação social. Ele necessitava de um grande despertamento espiritual. O tema do avivamento e da ação do Espírito Santo com poder na igreja foi sua paixão por toda a sua vida. Em 1927, ele casou-se com uma colega de faculdade, Bethan Phillips, com quem teve 2 filhas, Elizabeth e Anne. Ele a conheceu quando frequentou a capela presbiteriana de Charing Cross, em Londres. Bem, estamos hoje falando sobre a vida do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Gaspar, nossa irmã Silvanira, Luzimar Ferreira também. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos hoje, à tarde, lendo um pouquinho da biografia de Martyn Lloyd-Jones, grande pregador inglês e congregacional.
Um ano depois, Lloyd Jones começou a pastorear o Salão Missionário de St. Phil's, ligado à Igreja Metodista Calvinista em Aberavon, no País de Gales, sem nenhum preparo teológico. Era o tempo da Grande Depressão de 1929 e a região onde ele estava era muito pobre. Por essa época, uma mudança fundamental ocorreu em sua perspectiva e pregação. Ele tinha dado ênfase desde o princípio de seu ministério à necessidade indispensável do novo nascimento. Mas certa noite, depois de pregar em Bridgend, no País de Gales, o ministro local desafiou, dizendo que parecia que a cruz e a obra de Cristo ocupavam um pequeno lugar em sua pregação. Imediatamente, ele foi a uma loja de livros usados, adquiriu 2 obras sobre a doutrina da expiação. Tendo voltado para casa, entregou-se ao estudo, recusando o almoço e o chá, e causando tal ansiedade a Bethan, que ela telefonou a seu irmão perguntando se deveria chamar um médico. Porém, ao emergir da reclusão, Lloyd Jones disse ter encontrado o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. Como resultado, o conteúdo de sua pregação mudou. E com essa mudança, o seu impacto. Nas palavras dele, a questão básica da expiação não era a pergunta de Anselmo, por que Deus se tornou homem, mas por que Cristo morreu. Por isso, onde que ele seja considerado um dos grandes expositores bíblicos da igreja, da história da igreja, ele se via, acima de tudo, como um evangelista. Em 1937, Lloyd Jones pregou na Filadélfia, nos Estados Unidos, e G. Campbell Morgan, talvez o pregador evangélico de maior destaque na Inglaterra na década de 30, estava presente na ocasião. Ele ficou tão impressionado que convidou Lloyd Jones para ser pastor assistente na capela de Westminster, uma igreja congregacional em Londres, na Inglaterra. A igreja, logicamente, a capela de Westminster ainda é, até hoje, mundialmente conhecida ali na Inglaterra. Muito bem, vamos continuar. Lloyd Jones anunciou o pastorado em Aberavon em 1938, depois de ver um crescente número de membros da classe trabalhadora do sul do País de Gales convertidos e transformados. Nesse mesmo ano, tornou-se assistente temporário de G. Campbell Morgan na capela de Westminster. Ele relutou muito em ir para Londres, pois havia sido convidado para ser diretor da Faculdade Metodista Calvinista de Bala, e havia uma grande necessidade de uma nova geração de ministros treinados no País de Gales. A Segunda Guerra Mundial começou na véspera do dia em que Lloyd Jones foi formalmente recebido como pastor assistente da capela de Westminster em setembro de 1939. Ele se tornou presidente da Aliança Bíblica Universitária Inglesa nesse mesmo ano. Entre 1940 e 1941, a capela de Westminster lutou para sobreviver aos efeitos da evacuação de muitos de seus membros para o interior do país, causada pela campanha de bombardeiros da Força Aérea Alemã. Em 1943, Campbell Morgan se aposentou do ministério, deixando o pastorado da capela de Westminster, e Lloyd Jones se tornou efetivamente o pastor da capela. A abordagem de Lloyd Jones na pregação já seguia, nesse tempo, um método muito claro e distinto, e ele a seguiu por quase 40 anos. Ele buscava pregar sobre um livro da Escritura, tomando um versículo, ou parte de um versículo por vez, mostrando o que o texto ensinava, como esse se harmonizava com o ensino do assunto em outras partes da Bíblia, como o ensino todo era relevante para os problemas da época e como se contrastava com os pontos de vista contemporâneos. Ele concluía demonstrando a utilidade prática do ensino bíblico e a necessidade do ouvinte, falando em geral durante 47 minutos. Ele produziu uma média de 2 sermões por semana e houve uma época que esse número passou para 3. Sua crença era que, no instante em que se considerava a necessidade real do homem, como também a natureza da salvação anunciada e proclamada nas Escrituras, chega-se forçosamente à conclusão de que a tarefa primordial da igreja consiste em pregar e proclamar a verdade. Consiste em apontar a verdadeira necessidade do ser humano
e demonstrar qual o único remédio, a única cura para tal necessidade. Sua pregação expositiva tinha como objetivo que Deus falasse diretamente aos seus ouvintes para que eles sentissem o pleno peso da autoridade divina. Aliada a uma forte convicção na confiabilidade das Escrituras, Lloyd Jones enfatizou muito a importância da obra do Espírito Santo na pregação. Em suas palavras, se não há poder, não é pregação. A verdadeira pregação, no fim das contas, é Deus atuando. Não se trata de um homem meramente articulando palavras, mas Deus usando. J. Parker, que frequentou a capela de Westminster entre 1948 e 49, ofereceu o seguinte testemunho. A proclamação, defesa e aplicação do Evangelho do Novo Testamento como a última e mais profunda palavra a respeito de Deus e do homem era, de um ponto de vista, o escopo do seu ministério. Ele apresentou o Evangelho em majestosa escala, relacionando a todo o conjunto da verdade bíblica e todos os aspectos da vida humana e expressou ao máximo o talento evangelista ao apresentar a velha história. De forma nova e vigorosa, através das intermináveis variações de um grupo de temas que, em sua opinião, revolviam em torno das realidades centrais da expiação de Cristo na cruz e da regeneração pelo Espírito. Entre esses temas estava a loucura da sabedoria e da imprudência do mundo, a inadequabilidade de uma religião do coração sem a mente, ou de mente sem coração, ou palavras sem obras, ou forma exterior sem mudança interior. A condição alquebrada da igreja atual e o efeito enfraquecedor da confiança em técnicas evangelísticas e pastoral, tecnologia religiosa, poderíamos dizer, e a necessidade de avivamento, ou seja, uma visitação divina vivificadora, como o único evento que pode, em última análise, evitar desastre espiritual. Com o fim da guerra, a congregação da capela de Westminster cresceu rapidamente. Em 1947, as galerias foram abertas e de 1948 a 1968, quando Lloyd Jones se aposentou, a congregação tinha uma frequência média de 1.500 pessoas aos domingos pela manhã e 2.000 pessoas à noite. Sua congregação era composta de pessoas de todo o canto do Reino Unido, além de cristãos oriundos da América Latina, Índia, África, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, dentre outros lugares. J. Parker ouviu pregar aos domingos, no domingo à noite, entre 1948 e 49. Ele disse que nunca ouvira pregações como aquelas, e que chegaram a ele com a força de um choque elétrico, revelando para, pelo menos, um de seus ouvintes mais acerca de Deus do que qualquer outro homem. Em 1949, quando ninguém menos que o teólogo reformado suíço Emil Brunner esteve em Londres, disse, após ouvir um sermão do Lloyd Jones, que ele era o maior pregador do cristianismo nos dias de hoje. Em 1950, Lloyd Jones deu início à série de exposição baseada no Sermão do Monte, que se estendeu até 1952. Ainda em 1950, foi realizada a primeira conferência sobre os puritanos na capela de Westminster. Entre 1952 e 1955, ele ministrou uma série de palestras sobre as principais doutrinas cristãs nas sextas-feiras à noite. Além de evitar uma fraseologia acadêmica nesses sermões, Lloyd Jones buscou mostrar como as doutrinas cristãs são aplicáveis a todas as esferas da vida. De 1954 a 1962, ele pregou nos domingos pela manhã sobre a Epístola aos Efésios. Em outubro de 1955, começou uma série sobre a Epístola aos Romanos. E durante 10 anos, até março de 1968, pregou sobre essa importante epístola até o capítulo 14, versículo 17. Mais precisamente, até a palavra paz. Esses sermões foram proferidos com regularidade nas sextas-feiras à noite e cerca de 1.200 pessoas vinham ouvir. Em 1959, por ocasião do centenário do avivamento que ocorreu em 1859 no país de Gales,
Lloyd Jones pregou 24 sermões sobre o tema do avivamento. J.I. Packer disse dessa série: nenhum outro assunto, era mais chegado ao seu coração. E creio que não houve em nossa época alguém que tratasse do assunto mais profundamente do que o Dr. Lloyd Jones. A visitação divina que vivifica, argumentava ele, não pode ser precipitada por esforços humanos, embora nossa indiferença possa apagar o espírito e bloquear o avivamento. Reconhecer nossa presente incapacidade e clamar a Deus por tal visitação é, do ponto de vista dele, uma prioridade suprema para a igreja hoje em dia. Seus sermões sobre avivamento dão testemunho da profundidade de sua convicção de que sem avivamento na igreja não há qualquer esperança para o mundo ocidental. Nesse mesmo ano foi publicado o Estudos num Sermão do Monte, seu primeiro grande volume de sermões expositivos. Em 1966, Lloyd Jones se envolveu numa grande controvérsia quando, na Assembleia Nacional de Evangélicos, organizada pela Aliança Evangélica, apelou a todos os clérigos evangélicos a que deixassem denominações que continham ministros e congregações liberais. Como escreveu Ian Murray, em seus últimos anos, marcados por um declínio geral do cristianismo na Inglaterra, Lloyd Jones exortou as igrejas à necessidade da unidade evangélica acima da fidelidade denominacional como prioridade. Isso foi interpretado por muitos como uma permaneciam na igreja da Inglaterra. John Stott, que era o presidente do evento, se opôs publicamente a este apelo, e esta controvérsia pública ganhou bastante atenção da imprensa cristã na Inglaterra. Uma enfermidade repentina, em 1968, encerrou o ministério pastoral de quase 30 anos de Lloyd Jones na capela de Westminster. Em sua carta de despedida a essa igreja, ele diz: completei 30 anos ininterrupto pastorado em Westminster, ao qual dei os melhores anos de minha vida. Significa que recusei convites de várias partes do mundo para lecionar em escolas e seminários e para falar em conferências de ministros. Não posso imaginar uma condição ministerial mais feliz do que a minha. Nenhum pastor poderia querer ter um povo mais fiel e leal. Sempre darei graças a Deus por vocês todos. Nada é tão maravilhoso como sentir a unção do Espírito Santo enquanto prega e saber que almas são levadas à convicção de pecado, experimentando a seguir o novo nascimento. Lembro-me dos casamentos, dos nascimentos, dos falecimentos, até dos bombardeiros na guerra, da reconstrução dos edifícios e de muitas outras coisas que enfrentamos juntos. Porém, acima de tudo, guardarei como um tesouro o privilégio de ministrar aos que tinham problemas graves e de vários tipos, e de gozar da confiança e do crédito dos que passaram por tenebrosas e fundas águas. A última visita de Lloyd Jones aos Estados Unidos foi em 1969, quando ele proferiu uma série de palestras sobre pregação no Seminário Teológico Westminster, na Filadélfia. Estas foram publicadas posteriormente como Pregação e Pregadores, publicado em 1971. Sua firme convicção era que a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. É nesta obra que se encontra sua famosa definição de pregação como lógica em fogo, que destaca, como nota John Piper, as duas grandes ênfases de seu ministério: profundidade no conhecimento da doutrina bíblica e experiência espiritual vigorosa. Uma autenticação sobrenatural da nossa mensagem. Repetidamente, ele se encontrava lutando nessas duas frentes. De um lado, contra o intelectualismo institucional, formal e morto, e de outro lado, contra o emocionalismo superficial, volúvel, centrado no homem, com o objetivo de satisfazer. Ele vê o mundo numa condição desesperada, sem Cristo e sem esperança. E uma igreja sem poder para mudar isso. Para Lloyd Jones, a única esperança estava num reavivamento centrado em Deus.
Ele também ajudou a estabelecer a London Bible College, tendo proferido a aula inaugural em 1977. Lloyd Jones dedicou grande parte do final de seus dias à publicação de livros e à pregação em pequenas igrejas. Aquela que foi provavelmente a sua mais famosa série de exposições bíblicas na Epístola aos Romanos, começou a ser publicada em 1970. Esta coleção alcançaria 14 volumes. O último deles publicado em língua inglesa apenas em 2003. Ao final da década de 70, seus livros eram lidos em mais de 50 países por mais de 1 milhão de pessoas. Em junho de 1980, Lloyd Jones pregou pela última vez na inauguração de uma nova capela batista em Barcombe, ex-Sussex, Inglaterra. Ele veio a falecer em sua casa em Ealing, em 1º de março de 1981. Sua mente permanecia lúcida e ele não ficou confinado ao leito, mas em 24 de fevereiro já estava tão fraco que mal podia falar. Poucos dias depois, ficou sem fala. Com mão trêmula, ele escreveu num pedaço de papel para Bentham e sua família: não ore pedindo cura, não me retenham da glória. Por meio de sorrisos e gestos, ele pôde continuar a expressar-se até que na manhã de domingo o dia raiou e todas as sombras se foram. Este é o meu conforto e consolação final neste mundo. A minha única esperança de chegar à glória está no fato de que a totalidade da minha salvação é obra de Deus. Ele havia escrito: é graça no princípio, graça no fim. De modo que quando eu e você estivermos em nosso leito de morte, a única coisa que há de confortar-nos, ajudar-nos e fortalecer-nos é a que nos ajudou no princípio. Não o que fomos, não o que fizemos, mas a graça de Deus em Cristo nosso Senhor. A vida cristã começa com graça, deve continuar com graça e termina com graça. Graça, maravilhosa graça. 1000 pessoas foram ao culto fúnebre em Newcastle, Inle, perto de Cardigan, no país de Gales, no dia 6 de março de 1981. Um culto de ação de graças igualmente comovente e triunfante foi ministrado na capela de Westminster em 6 de abril. John Stott disse depois: o Dr. Mark Lloyd Jones, de 1938 a 1968, exerceu um ministério influente na capela de Westminster, em Londres. Nunca fora do seu púlpito aos domingos, exceto durante as férias, sua mensagem alcançou os cantos mais distantes da terra. Seu treinamento e prática inicial como médico, seu inabalável compromisso com a autoridade da Escritura e o Cristo da Escritura, sua aguçada mente analítica, sua penetrante percepção do coração humano e seu apaixonado fogo galês combinaram-se para fazer dele o mais poderoso pregador britânico dos anos 50 e 60 do último século. Muito bem, estamos lendo aqui sobre a vida do Dr. Mark Lloyd Jones, um grande pregador, né, inglês do século passado, que com certeza deixou a sua marca. Hoje nós podemos conhecer um pouco da vida de Mark Lloyd Jones também, através dos seus escritos, através dos livros que ele deixou publicar. A parte final aqui tem apenas uma entrevista falando sobre ele, mas eu vou ler apenas as duas últimas perguntas, né? Se você quiser saber mais sobre a vida de Mark Lloyd Jones e outros que nós já falamos aqui, das biografias, acesse o nosso canal Balaio Literário, estejam atentos, que lá tem várias biografias para a sua edificação e crescimento espiritual, né? Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe, né? Curta, comente, e tudo irá servir, né, para o nosso crescimento. Muito bem, as últimas duas perguntas da entrevista diz assim: quais os sermões de Lloyd Jones que mais edificaram a sua vida? Não é fácil responder essa pergunta, pois todos os sermões dele eram edificantes e muitos, nesse sentido, eram iguais. Os primeiros que ouvi foram que ele pregou sobre o Sermão do Monte.
os quais muito me impressionaram, às vezes trazendo-me lágrimas aos olhos. Os sermões evangelísticos também não deixavam de ressaltar novas verdades que até então eu nunca havia percebido. A morte de Sansão retratou vividamente o triunfo final da igreja sobre todos os seus adversários. Outro sermão que me deixou uma impressão marcante intitulava-se Mais Deus. A série de sermões sobre o capítulo 17 do Evangelho de João esclareceu com muita nitidez as doutrinas da graça. Última pergunta: qual a importância dos escritos e do testemunho de Lloyd Jones em nossos dias? Posso sumariar a resposta a essa pergunta com os 5 pontos seguintes. Mostrar como é indispensável o conhecimento das doutrinas bíblicas, incentivar-nos à fidelidade às Escrituras, estimular a pregação expositiva, motivar a igreja a retornar às verdades redescobertas na época da Reforma e proclamá-las, comprovar o que Deus pode fazer através de um dos seus servos que se mostre disposto a perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, resultando em que o aroma desta vida perdida permaneça exalando, assim como no caso de Lloyd Jones, que foi um vaso quebrado para que a fragrância de Cristo se manifestasse. Será que não se torna manifesta parte dessa fragrância à medida em que conhecemos os escritos e o testemunho de Lloyd Jones? Né? E aí o autor termina falando sobre isso. Que, de fato, precisamos resgatar mais uma vez a questão das doutrinas antigas da graça, pregada pelos reformadores, e também propagar cada vez mais estas verdades para a transformação dos corações endurecidos. E que a gente possa exalar a fragrância de Cristo em todos os lugares por onde andemos, e que ele seja a cada dia exaltado acima de tudo e acima de todos. Esta é uma pequena biografia de Lloyd Jones. Tem outras biografias, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui na outra estante que eu tenho, esqueci até de comentar. Tem esta biografia aqui, bem extensa, de Lloyd Jones, escrito por Iain Murray. É um livro que trata sobre a vida do Dr. Lloyd Jones, sobre o seu ministério, sobre grandes coisas que ele realizou, sobre as dificuldades do ministério, que não foram poucas. Comprei esse livro em 2016, né? Está aqui em 2016. Eu li todo, fala sobre muitos detalhes importantes. O ministério dele não foi fácil, teve muitas dificuldades, diferentemente, por exemplo, de Charles Spurgeon, que o ministério foi muito mais abençoado em termos de conversões, de número, mas mesmo assim, Lloyd Jones teve um ministério muito abençoado, também por inspirar novos ministros, por educar os nossos ministros a querer expor a palavra de Deus de forma correta, de fazer uma exegese bíblica, da importância da pregação, como ele bem falou, da questão da conversão, que não acontece por apelos de um pregador ou pela emoção, tem que ser algo realizado pelo Espírito de Deus no coração humano. Então, esses e outros pontos ele trata num livro Pregação e Pregadores. É importante que você conheça. E se você quer saber sobre a vida dele, esta biografia aqui com quase 500 páginas do Dr. Lloyd Jones e Iain Murray, da editora PES. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção até nesse momento. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Nós somos Maria Maranhão, José Carlos, Deus abençoe o pastor, Eliara, Josenildo, Bernadette, Naurita. Hoje, apenas lendo a biografia do Dr. Lloyd Jones, um pregador, médico, expositor das Escrituras, que viveu na Inglaterra. Mais uma vez, se quiser conhecer outras biografias, acesse o nosso canal Balaio Literário, se inscreva, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha, acione o sininho para que você seja notificado todos os dias com vídeos novos para a nossa edificação e crescimento. Muito obrigado pela sua atenção e oremos
nesses tempos de dificuldades, né, para que a gente possa superar cada vez mais essas barreiras, olhando tão somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós queremos te agradecer, muito obrigado por esta tarde, pelo teu cuidado, Deus, para com cada um de nós, pela tua proteção, pelo teu amor. Perdoa as nossas falhas, guarda-nos e guia-nos, nos orientando de conformidade com a tua vontade, de conformidade com a tua palavra. Guarda cada um dos teus filhos que assistiram, que vão assistir depois, que viram apenas uma parte, não importa, que eles possam crescer, ó Deus, a cada dia no Evangelho e em Cristo Jesus. Como eu costumo dizer, não é igreja, não é templo, não é placa de igreja, nada disso. É Cristo e somente Cristo, que é o nosso Senhor, Salvador e abençoador de todas as coisas. Assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado e até hoje à noite. Nós temos culto de oração às 19h30 na igreja. Muito obrigado e fique com Deus.